Olá, hoje iremos finalizar a tela de login. Ficou muita pouca coisa para a gente poder falar, então já vamos ao último ponto do último vídeo. Nós fizemos um fluxo e fizemos a tela de login, né? A tela já está ligada no Flow. E aqui a gente colocou um MySQL aqui só para poder converter para um JSON para mostrar aqui numa mensagem de log, né? Que a gente pode ver lá no System Log lá, o nosso retorno. Eu vou fazer o seguinte, quando a gente faz uma query, né, e passa pelo qualquer banco de dados, ela vai retornar isso daí dentro de uma estrutura de JSON, né, onde que é um array, né, com vários objetos, onde o nome do campo é a chave do elemento e o valor é o próprio valor que está naquele dado lá. Então, se eu tenho várias linhas, ele vai me retornar um array com vários objetos aí dentro de uma estrutura de JSON. Para ficar mais simples aqui da gente fazer, eu vou colocar aqui um utilitário aqui que é um count list, ou seja, se é uma lista que está retornando, ele vai ter que mostrar a quantidade de itens que a gente tem dentro desse retorno do MySQL. Então vamos começar aqui, vou dar um save nesse flow, vou lá na minha página de login, vou dar um refresh e aqui eu vou digitar aqui primeiro um usuário inválido, só para a gente ver o que ele vai dar de retorno. Vou mandar aqui um login, ok. Se eu for lá no System Logs agora, ó, ele mostrou aqui para mim que ele está vindo 0. Se eu voltar à minha mesma página aqui e digitar o meu usuário, só que válido, né, aquele usuário que a gente havia cadastrado no banco de dados, se a gente voltar lá no negócio, ó, ele retornou um registro. Então, com o usuário válido, ele tem esse retorno aqui, tá? Legal. Agora o que eu posso fazer? Já que ele já está retornando baseado nesse count list, eu vou criar aqui, eu vou colocar uma nova caixa só para a gente poder fazer os redirecionamentos que a gente quer. Então vou fazer esse flow agora, colocar aqui um JS de condicional, né, para a gente poder fazer isso daqui, e vou colocar o seguinte, se for verdadeiro, que é o primeiro output aqui, ele vai para um log message, caso contrário aqui, ele também vai para um outro log message aqui, em caso de falso, só que nós vamos tratar esse condicional, ou seja, para a expressão verdadeira, se o meu input 1 for maior do que 0, ele vai colocar aqui para a gente, ó, usuário e senha válidos. Esse daqui vai ser o nosso retorno. Agora, para a expressão falsa, eu vou colocar se for igual a 0, usuário e senha incorretos. Ok. Vou dar um save aqui. Mais uma vez a gente vai na nossa tela de login. E eu vou colocar, eu vou dar uma atualizada, porque a gente mexeu no flow, tá? Vou colocar aqui user 01, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a nossa senha, e vou mandar dar um login. Quando eu fiz daqui, se a gente, ó, for aqui no nosso flow, ele vai ver lá que a gente usou um componente de expressão, ele retornou true, ou seja, usuário e senha válido. Aqui agora já está pronta a nossa tela. Então, o que eu poderia fazer aqui para complementar o nosso fluxo aqui? Eu poderia fazer o seguinte, se esse cara que a gente quer tá fazendo o nosso login, se a gente quer que ele redirecione para um dashboard, bastaria a gente colocar aqui um componente chamado response redirect, e eu vou colocar para onde que ele tem que redirecionar, em caso de sucesso, né? Ah, uma coisa importante, nós precisaríamos também, opa, deixa eu voltar aqui, apaguei sem querer o fluxo, ok, vou colocar aqui um response redirect, vou apagar esse log aqui, e vou fazer o seguinte, para esse redirect aqui, antes de redirecionar, eu vou criar a minha sessão. Venho aqui no Session Create,
e coloco a minha seção que eu quero criar, tá? Essa seção que eu quero criar, eu posso colocar aqui o número do meu projeto, o que eu quiser. Vou colocar aqui Presentation, que é o nome da seção que ele vai criar lá, né? E o dado que eu quero que ele fique na seção. Geralmente a gente coloca o nome do usuário, então a gente pode colocar o próprio nome do usuário que vem aqui. Eu vou colocar aqui somente login. Login aqui. Bem, então ele vai criar uma seção para a gente e vai redirecionar para onde que a gente queira. Ok? Eu vou colocar aqui agora o redirecionamento para onde que eu quero que redireciona. E para isso daqui agora, eu vou pegar dentro do meu próprio projeto. Deixa eu duplicar essa telinha aqui, para que eu possa entrar dentro dos nossos páginas que a gente tem. Ó, tem aqui Form Page, Graph, Testes 01, né? Eu vou colocar para essa página aqui, tá? Para esse graph aqui. Então, para isso, basta a gente colocar dentro do Flow aquele caminho aqui, que é o graph que a gente colocou lá, que está igual à nossa página aqui. Então, ele vai redirecionar para esse página em caso de sucesso. Caso ao contrário, eu posso dar uma mensagem de erro aqui para o usuário. Eu poderia criar um dialog lá, um login, né, para poder fazer isso, mas vamos fazer uma coisa mais simples. Vou colocar um alert lá, né? Para colocar esse alert, o que basta eu fazer aqui? Eu venho aqui no meu caso de insucesso e vou colocar o meu script. Vou colocar aqui alert, usuário e senha inválida. Tá bom? Então isso aqui é um JavaScript, né, que a gente está colocando. Esse JavaScript, para ele poder renderizar na página, eu vou colocar um componente web aqui, que ele vai setar esse JavaScript para a gente. Então, para isso daqui, deixa eu apagar esse componente log. Vou colocar aqui agora em qual componente que eu quero refrescar, isso daqui, né, que eu quero atualizar, vou colocar que ele vai, a segunda porta é o JavaScript que ele vai receber, e por fim, ele vai dar um refresh nos componentes que eu tenho na minha tela. Então, response refresh. Tá pronto o nosso componente, né? Eu vou colocar aqui que o componente da minha página, que é esse login, ó, eu vou chamar ele aqui de WC8, vai ser o componente que eu quero que setar essa informação do login, WC8, então ele vai setar nele. Ok, já está tudo pronto aqui, vou dar um save. Agora, quando a gente for fazer esse login, se nós digitarmos agora usuário e senha incorreto, ele vai bater no nosso banco de dados, vai retornar lá usuário e senha incorreto, que foi o que a gente digitou. Se eu digito o meu usuário e senha corretos, o que ele vai fazer? Deixa eu só atualizar aqui. Se eu digitar o meu usuário e senha correto, ele vai para a minha página de gráficos aqui que a gente colocou para poder redirecionar. E com isso a gente fecha a parte de logins aqui dentro do Gaia no Code. Obrigado.